Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se. Lembrando que é sempre muito importante também, de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, lembrando sempre que é muito importante a tua inscrição, é muito importante também o teu like, beleza, gente? Gente, vamos falar de Vasco. Antes eu queria falar que hoje, né, hoje eu tô completando mais um ano de vida, né, hoje é meu aniversário, né, tô entrando na fase doenta, né, gente, tô fazendo 40, daqui a pouco, enfim, fase doenta é uma fase complicada, né, a galera aí mais experiente sabe disso, enfim, é um dia especial na minha vida, mas é um dia muito difícil, né, porque é o primeiro ano da minha vida sem a minha mãe aqui na Terra, então, assim, tem muita coisa boa acontecendo, sim, em relação a projetos, né, que eu estou precisando retomar, mas é isso, é que Deus realmente possa guiar meus passos, para que eu possa fazer sempre o melhor, para que eu possa. Eu sou um cara muito sincero, sou um cara. Às vezes o Eduardo tá muito brabo na internet, mas é meu jeito de ser. Eu prefiro ser o Eduardo, eu não fico aqui inventando personagem, então. É essa certeza que eu passo aqui para o meu público, é essa certeza que eu passo para você, torcedor, para você, torcedora. Então, num dia especial da minha vida, né? E um turbilhão de sentimentos, repetindo aqui, por conta da perda da minha mãe. Enfim, eu tenho a minha família, que é minha base aqui nessa terra, né? Minha esposa, meu filho, a minha irmã, meu irmão, pessoas da minha família que são importantes também na minha vida. Vocês também são sensacionais comigo, me motivando, colocando o canal para frente, participando dos projetos aqui do Eduardo Ferrari, acreditando sempre. Eu sei que às vezes, pô, né, o Vasco complica demais o nosso meio campo, né, gente? Mas é isso. Tá? Até embolei um pouco aqui os assuntos, mas hoje é dia do meu aniversário, então se não acontecer o segundo vídeo, vocês sabem que eu tô com a minha família, eu quero tirar um tempo também, pelo menos um dia, né? Um dia assim pro Eduardo mesmo, para viver, sabe, alguns momentos assim mais íntimos, né, em família e tudo mais. Mas isso se o Vasco deixar. Se tiver notícia, informação do Vasco, podem ter certeza que eu, Eduardo Ferrari, vou gravar, vou parar onde eu estiver, eu paro, gravo e vou trazer para vocês as notícias do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama sempre, tá, gente? Que é a prioridade aqui do canal. É por isso que o canal existe, né? E é para isso que o Eduardo Ferrari está aqui gravando sempre junto com vocês. Gente, eu quero falar sobre o projeto aqui do Pix do canal Vasco Connection, desculpa, é o Pix doação, gente, tá? É doação independente do valor, tá? Eu vou estar sempre agradecendo. Essa semana é a semana do sorteio da camisa, né? Que eu prometi para vocês. No Campeonato Brasileiro eu vou sortear os ingressos de jogos. Aí vocês, né? Vocês estão participando dessa campanha tão importante de recomeço aqui. Eu falo sempre, gente, não importa o valor da sua doação, tá? E o Pix também, gente, só para reforçar, é esse e-mail que está passando aqui embaixo, é eduvasco 199798@gmail.com e também através desse QR Code que está passando aqui em cima. Então, assim, gente, isso aqui é um projeto, é um recomeço, num todo. Não está sendo fácil, não é do dia para a noite que a gente literalmente recomeça. Repetindo aqui, o canal ainda está sem patrocínio, o canal ainda está sem, né, apoio, não tem nenhum tipo de empresário por trás aqui bancando transmissões. Não, é tudo Eduardo Ferrari e Deus, né? Então eu peço sim a ajuda de vocês, caso vocês queiram, vocês possam, é óbvio, tá? Através da campanha do Pix aqui do canal, eu vou retribuir doando camisas, brindes do canal e muito mais, tá? Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês pelas mensagens que eu sei que vocês vão mandar. Independente do gostar ou não do Ferrari, ó, vamos apoiar hoje, pô. Vamos deixar a moral aí, a mensagem positiva. Hoje, pô, vamos aliviar. Eu pedi o Vasco também. Hoje é dia de sorteio também da Copa Sul-Americana e muito mais. Vamos aliviar o dia de hoje, gente. Pelo menos dia do meu aniversário. Senão é pancada todos os dias, tá certo? Sobe o like aí, deixa essa moral aí, sobe o like aí. Gente, vamos lá. Hoje é dia de sorteio, né? Da fase de grupos, dos grupos da Sul-Americana, uma competição que eu julgo como importante para o Vasco, uma competição internacional, uma competição que, se o Vasco conquistar, o Vasco vai estar faturando cerca de 50 milhões de reais, além da classificação, né, para a Libertadores da América, e o título também, né? O Vasco está numa fila aí absurda. Quantos anos sem conquistar um título, gente? Para um clube do tamanho do Vasco. Tá todo mundo incomodado com isso. Eu acho que é um momento da união, sabe? Vamos tirar o Vasco dessa situação. A torcida está sempre apoiando, carregando esse clube no colo. Então, é um ano muito importante para a gente. Eu sei que o clube está passando
por uma fase de reconstrução, né? O Vasco está precisando se reinventar, está precisando realmente sabe, que a SAF funcione, principal exemplo disso. Se a SAF funcionar, se uma empresa séria comprar, sabe, temos a informação, exemplo, que o Edu Gaspar, que é CEO da empresa do Marinax, não passou boas informações para o Marinax do Vasco, da política interna do Vasco internamente falando. Olha só a informação que eu recebo aqui e tenho que passar para vocês. Ó, o cara conhece o Vasco, já passou lá pro bilionário grego lá, que o Vasco não tem paz, politicamente falando. Todo mundo tem a solução, mas não tem a solução bolufas. Que eu acho sempre que a solução do nosso clube é a união. É a união, não tem jeito. Então, assim, essa é a minha opinião, tem que ser uma prioridade dentro do Vasco, a venda da SAF. Encontrar um novo investidor, encontrar uma nova empresa para que o Vasco possa estar saindo dessa dívida, montando e reforçando ainda mais esse time, para que o Vasco possa voltar a disputar competições importantes, disputar o Campeonato Brasileiro. Temos camisa, temos uma história, temos uma torcida fantástica, apaixonada, uma das maiores do Brasil. Então, assim, o Vasco tem tudo, a faca e o queijo na mão. É só acontecer, é só o time funcionar, é só um time bom, é só o que a gente precisa. É só isso. E isso, quando eu falo só, pô, Eduardo, mas é muito. Não, gente, tudo bem, futebol que está caro, mas é o tamanho do Vasco, sabe? É pelo tamanho do Vasco. Então isso é pouco. O Vasco ter um time forte, eu sei que a condição financeira não é boa, mas é uma obrigação. Infelizmente, vivemos momentos, politicamente falando, momentos que levaram o Vasco a essa situação financeira, esse caos. Infelizmente vivemos, mas não tem como voltar lá atrás para corrigir mais nada. Tem como corrigir o passado construindo um futuro, resolvendo problemas do passado. Ficar reclamando o tempo inteiro não vai resolver, ficar diminuindo o outro ser humano na internet, machucando, brigando, isso não vai resolver nada. Ah, quem dera se isso fosse uma das soluções. Quem dera, gente, quem dera, mas não é. Mas não é. Então, o Edu passou essas informações para o Gaspar, essa informação para o Marinax, o Edu Gaspar passou essa informação para o Marinax, e aí o cara, claro, ficou ligado, ficou atento, porque realmente é uma situação importante. Gente, vamos trocar o assunto aqui agora. Proposta do Vasco por Daverson. O Vasco vai retomar, por conta da janela doméstica, está aberta ainda até o dia 1º de abril, tá? Temos uma janela de transferências aberta no Brasil e a janela doméstica. Então, a informação que nós temos é que o Vasco teria interesse, sim, no atacante Daverson. O Vasco procura um atacante reserva ali para o Verratti. Na minha opinião, o Daverson, sei lá, chega para brigar por posição e brigar sério, tá? O Daverson também é bom jogador, tem sangue vascaíno, Verratti é um líder, mas o Daverson é um jogador que sabe das coisas e, na minha opinião, pode ajudar e ajudar muito. Sabe? O Vasco precisa de um jogador polêmico, de um jogador sério, um jogador que sabe fazer gols, um jogador que já conquistou Libertadores. Eu acho que o Vasco poderia sim investir no Daverson e de repente fechar essa janela, primeira janela do ano, uma contratação de mais impacto, né? Porque o Daverson, na minha opinião, seria esse jogador. Vamos aguardar aí, existe o interesse, essa informação que eu tenho, tá? E estou passando para você. Interesse dos dois lados, né? Do Daverson, que é vascaíno e quer jogar no Vasco, e do Vasco que busca mais um atacante para fechar essa primeira janela, tá? Uma outra informação importante, gente, trabalho interno do Felipe. Tem muita gente aqui achando que o Felipe não está trabalhando. O Felipe está ralando muito, o Felipe está atento, está ligado no elenco, na comissão técnica, está sempre conversando. O Felipe é um cara muito sério. O Felipe é um cara muito sério. O Felipe é um cara que não se expõe muito. É um cara realmente que sabe das coisas, sabe o que faz, foi um craque dentro de campo, conhece a base do Vasco, é vascaíno. Então está trabalhando muito sério dentro do clube. E assim, eu acho importante tocar no nome do Felipe, que muita gente não toca, muita gente não fala. Eu acho às vezes que é até bom, sabe? Porque às vezes você acaba fazendo um julgamento errado sobre o Felipe, quando não é. O Felipe é um cara sério, um cara de bem, um cara que sabe o que está fazendo ali. E assim, vamos torcer sempre pro bom trabalho do Felipe, sempre, tá? Sobre o time, que eu passei ontem para vocês, o time está focado no início do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem que o Vasco vai começar o Campeonato Brasileiro nada mais, nada menos contra a equipe do Santos, do Neymar, em São Januário, dia 30 de março agora. Então é um jogo muito difícil, já na estreia de Campeonato Brasileiro.
Sabemos que não vai ser fácil esse Campeonato Brasileiro, mas é o Vasco do outro lado, independente de Neymar, de Santos e outras equipes, temos que confiar sempre na nossa camisa e nos nossos jogadores, tá? Então, o time está focado, o time está treinando pesado, os reforços estão indo bem, tá? Enfim, os últimos reforços, né? Garré, Lloyd Augusto, Nuno Moreira, Maurício Lemos também, que ainda não jogou, não teve uma sequência, está treinando bem, vai ser o titular do Vasco na temporada, é um grande zagueiro, um zagueiro de seleção, e eu tenho certeza que vai funcionar muito bem no Vasco. Ah, Eduardo, mas o João Vitor é o queridinho do Fábio Carille. Futebol, gente, é merecimento. Não adianta ser queridinho do treinador A, B, C ou D. Eu acho que não é isso, né? E aí você vai ver o Maurício Lemos em campo. Se ele estiver bem, ou o João Vitor banco, ou o Lucas Freitas banco, sei lá. Ele vai ter que arrumar um lugar para o cara jogar. Porque é um grande zagueiro, um zagueiro muito seguro, um zagueiro realmente... um zagueiro muito robusto, né? O Maurício Lemos. Então, vamos aguardar aí as escolhas do técnico Fábio Carille, vamos torcer por ele também, para que ele possa encontrar um time bom, né? Porque o time do Vasco é bom, sim, tá? É bom, acho que o Vasco tem um time bom para a temporada, mas precisa reforçar o elenco. Eu estou falando de time, eu não estou falando de elenco, porque, por exemplo, o Adson está recuperando, o Estrela está recuperando, mais opções ainda. Então, assim, o papel do Fábio Carille, e outra coisa, o Garré atua como meia, tá? Meia, mas aí eu não gosto do Coutinho, o Coutinho não tá bem, o Payet vai embora, não sei o que, o Garré vai como meia e ele coloca um time mais rápido na frente. Então, várias situações, ele pode encontrar, assim, várias situações do jogo com o Vasco que tem boas opções, sim, no time, no elenco. Tá? Eu acho que passa um filme de terror pro nosso Vasco, realmente que não existe. Vamos aguardar aí, então, esse novo, né, time do Vasco para o início do Campeonato Brasileiro, técnico Fábio Carille e toda a comissão técnica trabalhando muito duro em relação a isso. Falar sobre a venda do Ryan. Gente, olha só, saiu mais uma informação sobre venda do Ryan. O Ryan é uma joia da nossa base. É um menino que a gente, às vezes, pega pesado com ele, porque sabe que ele tem potencial para entregar. Cobra do Ryan, eu cobro do Ryan aqui. Vamos jogar, Ryan, faz o que você faz na seleção, vamos jogar, vamos se entregar em campo. Porque tem futebol para isso, tem talento para isso, né? Eu não tenho dúvida, e volto a afirmar aqui, o Ryan será a maior venda da história do Vasco, uma venda histórica do Vasco. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Um jogador, repetindo, de seleção, um jogador que tem entrado bem no time. Eu acho que não é o titular, eu acho que não é. Porque por conta dos jogadores, de repente o banco para o Verratti, né? Mas eu acho que não é o titular, porque não é um jogador ponta. O Vasco precisa jogar com os pontas, senão você mata o meio campo. Né? O Ryan não tem essa velocidade toda, ele tem muita força física, a característica do Ryan é mais essa, força física, tem até o drible ali e tal, finalização de fora da área, enfim, dentro da área, mas eu acho que velocidade não é muito a praia dele, não. Mas é um jogador de muito talento, é um cria, né, do Vasco, e vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Reforçando aqui, a informação que nós temos é que a Fiorentina está disposta a pagar um valor alto pelo atacante. A multa do Ryan hoje no Vasco é cerca de 498 milhões de reais. Eu acho que é a maior multa da história do Vasco. Tá? Eu vou confirmar essa informação, mas se não a maior, uma das maiores multas da história do Vasco. Então, até por isso, o clube lá, o Barcelona, que tem interesse, teria interesse também, já sabe que eu tenho que chegar pelo menos com 50% do valor. Né? Mínimo dos mínimos, 200 milhões de reais. Então, assim, aí o Vasco não vai recusar, óbvio. Então, assim, precisando de dinheiro, tu recebe uma proposta desse tamanho, obviamente que o Vasco vai aceitar e seria aí uma venda gigante do Vasco para a temporada, gente. Então, vamos aguardar essa situação envolvendo o Ryan também, porque é uma informação importante, tá certo? Gente, do mais é isso. Vou ficando por aqui, não vou ficar arrastando muito o vídeo, não. Daqui a pouco eu vou voltar, tá? Porque eu tenho que apurar a notícia do Vasco. Não é porque é meu aniversário que eu vou, parou o dia para... Nada disso, eu tô, né? É um processo, repetindo sempre. É recomeço, é o meu primeiro ano sem minha mãe. É muita coisa, gente. Não é remoer, a palavra não é essa, mas é que é tudo novo pro Eduardo Ferrari. É muita coisa nova acontecendo. Graças a Deus, a vida continua, né? É assim que funciona. Mas é colocar Deus em primeiro lugar, seguir, porque é literalmente matar um leão por dia para estar vivendo, né? Se reconstruindo, se reinventando. Tá certo? Mas é isso. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vocês possam ter uma semana abençoada. Vocês possam realizar os projetos, né, de vocês durante essa semana, né, os objetivos também. Vão para cima, tá certo? Porque isso aqui
é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.